Então, esse é o trabalho que ele tem feito. Vocês vão agora ver uma apresentação mais jornalística, que é mais a área dele, tá bom? A respeito da música na adoração. Doutor Miguel, por favor. Primeiramente, uma boa noite, satisfação tremenda estar com todos vocês aqui na Inglaterra, que Deus nos ilumine a todos, que possamos aqui corresponder ao que me foi, chamado para falar. Nós estamos aqui então tratando sobre a questão da adoração. Interessante que o nosso Deus, ele criou a música para sua adoração. E muitas vezes nós estamos observando que quem está sendo adorado são pessoas, coisas e homens, muito mais do que o próprio Criador, que a Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não é verdade? Antes de iniciarmos aqui, eu tenho uma mensagem muito importante, até para mencionar aqui a todos, que vem dizendo o seguinte: se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel em chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Não se engane, tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Então, aí onde a gente agora entra na questão, né? Eu não sei se você comentou, Jean, todos já sabem, mas eu sou autor de um livro de título Livre das Garras do Sucesso. A música é a arma e você o alvo. Certinho? Este livro, Devagar Sucesso, ele já existe por 28 anos. É um livro atemporal. Digamos que esse é o primeiro livro que foi publicado aí pela nossa editora CPB sobre o jovem e a música. Não tínhamos nada a respeito. Quando eu levei a proposta a eles, eu tinha apenas por volta de 18 anos. Mas esta obra só veio acontecer, só veio ficar pronto 17 anos depois, quando a coisa já havia perdido totalmente o controle. Então, nós estamos vendo hoje, por exemplo, muitos ritmos que têm adentrado as igrejas que não agrada em hipótese alguma ao nosso Criador. Por exemplo, vamos voltar agora aqui para o tempo de Davi. A Bíblia relata que quando Saul, o rei Saul, estava, digamos que perturbado por, por demônios permitidos por Deus, a Bíblia diz que Davi era chamado para entoar a harpa, e naquele instante o espírito mal afastava-se de Saul. A Bíblia diz que ele encontrava alívio, achava-se melhor. Hoje nós temos um dito popular no Brasil, né? Lá no Brasil eles dizem que quem canta seus males espanta. Mas digamos que podemos observar que tipo de música seria essa que espanta o mal. É interessante que quando Davi entrou na harpa, o espírito mal afastava-se do rei. Há pouco tempo atrás, teve uma reunião em que algumas pessoas, ali com um maestro renomado, no meio da nossa denominação, ele fez uma pergunta ali. E houve uma reunião, várias pessoas foram ali chamadas para discutir a questão música e adoração. Naquele instante, eu me lembro que o maestro ele fez a seguinte pergunta: amigos, irmãos, antes de iniciarmos aqui essa reunião, eu gostaria de perguntar algo a todos. Davi, por acaso, deixou partitura?
E todos ali responderam que não. Aí, prontamente, o maestro respondeu o seguinte: então, já que não houve, não teve essa situação, já que Davi não deixou partitura, vamos então embora todos. Porque se ele não deixou partitura, por que não pode isso ou não pode aquilo na música? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi que realmente estaria se dando por encerrado aquela reunião. Ergui minha mão e disse: com licença a todos, maestro. Ele: pois não, jovem. Então eu respondi: pois é, maestro. Na verdade, Davi não deixou partitura, mas o instrumento que Deus mais quer tocar sou eu e você. A partir do momento que nos deixarmos ser tocados por Deus, iremos emitir boas notas. Naquele instante, as pessoas concordaram então com a frase, com o comentário. Então, meus amigos, se nós nos deixarmos ser tocados por Deus, fazemos a vontade dele, iremos emitir boas notas, iremos transmitir o amor que ele pede, né? No livro H Sucesso, há um capítulo interessante. Na verdade, ali existem alguns capítulos interessantes, e ali já vem a seguinte pergunta, logo no início: Deus e o diabo, eles podem usar a música para atrair pessoas? Toda música religiosa é boa de ser ouvida? Qual a música que agrada a Deus? Cantores cristãos podem tornar-se ídolos? Ou seja, o livro em si, ele vem com questionamentos, vem com respostas, ok? Para que as pessoas possam entender o que é bom para adoração ao Criador e não para a satisfação do ser humano. Havia sido feito também um tempo atrás uma pergunta dentro de uma página de uma revista se a profetisa Ellen White se ela era entendida em música. Aí podemos dizer que o mesmo espírito que a inspirou, que a iluminou para falar sobre regime alimentar, para falar sobre medicina e tantos outros benefícios para o povo de Deus, diz também que Deus a iluminou para alguns tópicos voltados à música. Tanto que no livro Conselhos sobre a Música, não sei se muitos conhecem, esse livro aqui eu adquiri ele em 1989, no capítulo 5 deste livro, já vem a seguinte pergunta: se Deus e o diabo podem realmente estar atuando na música? No capítulo 5 especificamente, vem algo assim interessante sobre essa questão, adoração, como funciona para o Criador. Então, ele vem falando o seguinte no capítulo 5: a música religiosa tornou-se uma armadilha, é verdade? Tornou-se uma cilada de Satanás. E um detalhe, meus amigos: ai daqueles por quem essas profecias se cumprirem. É meio que complicado falar sobre esse assunto. No Brasil, por exemplo, eu já venho falando aí há mais de 39 anos. Além do livro H Sucesso, acabei preparando também um livro chamado Os Três Poderes da Música. Este livro, ele na verdade, digamos que uma radiografia do que se passa com as pessoas que estão expostas a variados estilos musicais dentro de uma igreja. E interessante que ali foi desenvolvido também, em apenas 5 minutos, alguns tópicos musicais que apresentam as músicas como eram antes e como estão hoje. E após esse teste, eu pergunto a todos os presentes: qual a música que você sentiu mais a sonoridade, mais paz, mais tranquilidade? Aí eles apontam em peso tal faixa que você apresentou. As outras, de alguma maneira, alteraram o comportamento, mexeram com o organismo. Então, meus amigos, a música ela não é abstrata,
ela consegue sim alterar, mexer com o organismo, ela consegue penetrar o organismo. É muito interessante e muito sério. Então a música na adoração, ela deve ser realmente de forma que todos sintam a paz e sintam a alegria de cantar, de louvar ao Senhor. Recentemente, eu li pela terceira vez um livro de título Anjos e Sua Presença, né? Um título, um livro também publicado pela CPB, livro de bolso antigo, muito interessante. E ele vem falando ali uma experiência interessante. A, a Ellen White ela havia convidado um quarteto para cantar durante um sermão que seria muito importante ali. Ela preparou aquela mensagem e, misteriosamente, um dos integrantes do quarteto teve um problema em suas cordas vocais. Sendo assim, teria que se ausentar para participar ali. Mas ela insistiu, então canta vocês três, cantem os três. E naquele instante, aqueles três rapazes começaram a cantar e ouvia-se ali uma quarta voz. Interessante. E ela reconheceu e afirmou ser a voz do anjo dela. Então, digamos que se o louvor for diretamente voltado para o Criador, para a sua adoração, para os louvores em sua casa, anjos também participam. E temos várias outras experiências que envolvem, né, a presença de anjos quando o louvor realmente é para a honra e glória do Criador. A mistura do santo e profano que nós estamos vendo hoje, isso afasta até os anjos do Senhor. Quanto mais aqueles que estão se sentindo incomodados, aqueles que estão se sentindo desconfortáveis na hora de louvar. Então fica a questão. Tivemos aqui também uma lição. Eu acredito assim, essa lição foi pouco apresentada, ou então passou despercebida, cujo título da lição na época foi justamente adoração. Eu vou ler aqui a todos alguns comentários dessa lição na época, para que vocês possam ver que já havia ali a tentativa de avisar, de nos alertar sobre a dificuldade que iríamos enfrentar com a adoração. Vem dizendo que a música na igreja e a música secular não está havendo diferença nenhuma, nenhuma. Elas estão praticamente idênticas, parecidas. Então, fica a questão: o que fazer hoje para conseguirmos consertar isso? Muitos me falam que é até impossível, não tem mais o que fazer. Mas quando a ordem vem de cima, do Senhor, do próprio Criador, como é que fica? Iríamos nos esforçar para trazer mudanças ou iríamos continuar justamente fazendo aquilo que é o contrário da vontade dele? Alguém tem algum comentário, Jean? Jean, você está aí? Sim, eu estou aqui. Mas pode continuar, por favor, doutor. Dentro do que foi dito aí, Jean, por exemplo, nessa questão da adoração ao Senhor, você entendeu bem? Ou fazemos a vontade do Senhor, ou a vontade do ser humano? Como que ficaria para nós essa questão? Assim, com certeza, né? Temos que fazer a vontade de Deus, né? Não a nossa própria. Exatamente. E nós lemos, né, eu até comentamos sobre a questão de Davi, que está em 1 Samuel 16, 23, onde vem essa afirmativa que quando o louvor foi direcionado ali, foi auxiliou ali na questão do rei Saul, que sentia alívio e achava-se melhor, e o espírito mal afastando-se dele. Outro detalhe também é o que encontramos em Amós 5:23.
Eu acredito que essa passagem, ela nos traz uma reflexão, quando o próprio Criador diz: "Eu sou o Senhor", né. O Senhor vem dizendo que deve se afastar dele os cânticos, né, o estrépito daqueles cânticos, dos seus cânticos, porque eu não as ouvirei. Eu procurei saber o significado da palavra estrépito, encontrei em um dicionário de título Michaelis, e a definição ela é extensa, né. Ali diz, seria o barulho de algo se movendo, né, pessoas se movendo em desordem, estampido, barulho de coisa que se quebra, barulho de cascos de animais, assim, ou seja, onde está havendo, assim, aquele barulho, aquela concentração, euforia, a palavra também diz ali forrobodó, renome, fama, aparato, boato. Deus diz: "Afasta de mim, que eu não as ouvirei, não as ouvirei". No livro Testemunhas, página 506, vem dizendo algo interessante também, né, sobre isso. As coisas eternas têm pouco peso para a juventude. Os anjos de Deus choram quando registram palavras e atos de professos cristãos. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão reunidos em uma sala. O que eles ouvem? Uma canção frívola, propriamente para o salão de baile. Velhos puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Isto eu vi repetidas vezes pelas fileiras dos observadores do sábado. Então, existe advertências e muitas advertências sobre a forma que estão louvando ou entoando hoje certos louvores, ao ponto de falar que os anjos de Deus se afastam e as pessoas ficam à mercê das trevas. Encontrei também algo interessante no livro Eventos Finais, ali na página 76, 77, se eu não me engano, onde vem dizendo que a bênção de Deus não seria invocada nas horas passadas em ambientes, né, não seria invocada. Cristão algum desejaria encontrar a morte em tal lugar. Os únicos entretenimentos seguros é aqueles que levamos conosco a Jesus. Então, quando ela vem dizendo assim, teatro, né, nós sabemos que o significado seria para hoje, cinemas, ambientes onde as bênçãos de Deus não seriam invocadas. As pessoas ficam à mercê das trevas e ali poderiam até perder as suas vidas perdidas. Então, não são palavras, não são comentários extraídos aqui da mente do Dr. Miguel, do escritor Miguel. Já existem, da parte do Senhor, várias orientações para aqueles que ele chamou, né? Que ele separou, que ele chamou para ser santo. Santo quer dizer separados. As coisas do mundo são as coisas do mundo. E as coisas de Deus são as coisas de Deus. Nós vivemos hoje em um mundo em que precisamos trabalhar, precisamos sobreviver, mas quando você observa que alguns ambientes, né, eu digo isso para mim, para todos, né? Se você puder fazer uma escolha, escolha deixar o que é errado para seguir o que é certo, para seguir o que Deus pede. Ele falou que nunca viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. No mundo tereis aflições, terei dificuldades, terei lutas, mas ele disse o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vamos fazer isso, vamos procurar louvar ao Senhor em espírito e em verdade, da maneira que deve ser feita. Não com sons estridentes, com melodias que não condiz com o que o nosso Senhor pede, o que os nossos livros vem instruindo fazer. E fica assim a questão
que devemos realmente nos preocupar com a forma que está sendo levado o louvor à casa de Deus. Muito interessante, pastor Miguel, essa questão da adoração, Pois e não, nós pastor. estamos muito aqui a sua participação. Eu creio que a, a luta constante do ser humano contra o próprio eu, e Pois não. muitas vezes a música ela pode nos levar na contramão da adoração. Obrigado pelas suas orientações ali. E por falar em música, vamos ouvir agora o quarteto Princípios, para a honra e glória de Deus. E depois, Pois não. então, o pastor ora para nós após o hino, tá bom, pastor? Pois não, pois não. Eu teria somente uma mensagem final dentro do Espírito de Profecia, logo Ok. após o quarteto. O senhor prefere antes ou depois do quarteto? Pode ser depois? Tá bom? Então vamos ouvir Quarteto Princípios. Aí o pastor faz a meditação e faz a oração para nós. Tá Pois bem? não, pois. Sim, Obrigado. senhor. Vamos aqui ainda dentro da questão aqui, adoração. Eu vou aqui trazer com mais detalhes esses comentários que diz que ao longo dos anos a questão da música na adoração tem surgido em nossas igrejas. Em alguns casos, a música do inário tem recebido muitas classificações, exceto de atribuição de santidade. Em outros, é difícil dizer a diferença entre o que está sendo tocado na igreja e o que está sendo tocado como música secular, porque, francamente, não há diferença. Esse comentário foi feito numa das nossas lições em 2011. 2011. Nós estamos em 2024, estamos vendo a crescente distribuição de músicas que nitidamente não está agradando e trazendo adoração genuína ao Senhor. É como se fosse assim, nós estamos como se tivesse servindo, temos o Cristo da Bíblia e temos ali o Jesus pós-moderno. E temos tantos materiais, né, tantas coisas enfatizando como que deve ser o verdadeiro louvor solene. É pouco tempo que passamos muitas vezes na casa de Deus, e seria tão bom, né, tão interessante se levássemos em especial para ir aquilo que deve ser entoado, né? Temos aqui uma revista que vem até comentando, uma revista nossa. O estilo musical não é neutro, toda música produz no ouvinte uma associação de ideias e experiências. Temos também referências à santidade de Deus e à música dos anjos. É um estudo muito interessante sobre a reverência, sobre a presença dos anjos na adoração. Ali não há competitividade, ali não há exibicionismo, ali realmente há reverência, há decência, há amor no louvor direcionado ao Criador. Muito interessante. Também tem uma questão, será que hoje tem alguma solução? São perguntas, não dá para explanarmos, né, devido ao tempo, mas eu tenho aqui algo interessante dentro do Espírito de Profecia que vem dizendo o seguinte: há uma obra a fazer, remover todo o lixo que se tem trazido para dentro da igreja. O Senhor revelou-me que se o coração está limpo e santificado, e os membros da igreja são participantes da natureza divina, sairá da igreja que crê a verdade um poder que produzirá melodia no coração. Os homens e as mulheres não confiarão então em sua música instrumental, mas no poder e graça de Deus, que proporcionará a plenitude de alegria. Há uma obra a fazer, remover o lixo que se tem trazido para dentro da igreja. Evangelismo, página 512. Irmãos, está aqui um pedido do Senhor.
há uma obra a ser feita, remover tudo aquilo que é considerado lixo de dentro da sua casa. Peço a todos que procurem conhecer o livro Livre das Garras do Sucesso. A música é a arma e você o alvo. CPB, Casa Publicadora Brasileira. Mas, Miguel, nunca ouvimos falar desse trabalho, dessa obra. Amigos, o inimigo ele tem tentado fazer de tudo para que a luz não chegue aos filhos de Deus. Mas agora estamos aqui, né, na Inglaterra, aqui falando sobre esse material, sobre esse trabalho que eu já tenho falado já por 39 anos. E para a honra e glória de Deus, chegou até os meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído nesta vigília. Que o Senhor seja louvado, glorificado e todos possamos viver numa só harmonia, servindo, obedecendo e fazendo a vontade do nosso Salvador. Amém. Oremos? Oremos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem para tão longe, Senhor. Porque Tu és o Deus de maravilhas, o Deus que merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Que possamos fazer a Tua vontade e não a vontade de homem. Dá-nos força, Senhor, dá-nos disposição, coragem, Pai, para vencer, para lutar contra as armadilhas que o inimigo tem lançado em Tua casa. Isso no mundo. Peço ao Pai, a todos os meus irmãos brasileiros, Senhor, que se unam para fazer a Tua vontade, que chega, Senhor, dessa desigualdade, dessa falta de compreensão, que as trevas sejam dissipadas das mentes, para que possam receber a Tua luz, em nome do Senhor Jesus, que deve toda a honra, toda a glória, todos os méritos, Senhor, todos os louvores, pois Ele sim merece, Senhor, ser feita a vontade na vida de cada um. Ele sim, Senhor, merece, Senhor, ser honrado, ser glorificado. Que não entre na sua casa, Senhor, músicas profanas, que os nossos meios de comunicação possam fazer jus àquilo que para qual foram criados, para levar a mensagem transparente, a mensagem de maneira verdadeira, conforme a tua vontade, e não conforme a vontade de alguns. Que possamos, ó Pai, retomar nossas atividades, nossos trabalhos, nosso evangelismo, criado e chamado por Ti, mas da maneira que o Senhor quer, e não da maneira que venha agradar o A ou B, mas agradar somente a Ti. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando o senhor e a sua família no ministério.